Fala moçada, diga lá, tamo aí mais uma vez para gravar mais um podcast, mais um episódio para vocês desse podcast sensacional, modéstia à parte, que é o Prof Play. Eu sou o professor Taone, estou aqui com meu brother, professor Carlão. E aí galera, beleza? É nóis, vamos hoje aí pra mais um episódio, vamos meter o dedo na ferida, hein? Hoje é desespero. Vamos cutucar, fazer a galera pensar, né? Fazer muita gente se abrir. Afinal de contas, esse mundo fechado não vira. Não vira, então vamos lá. Mas antes, dá um recadinho pra galera aí. Sem dúvida, lembrar vocês do nosso patrocinador, a Zap Autoescola da cidade de Garça, interior de São Paulo, aqui na nossa maravilhosa região de Marília, capital do alimento. A Zap Autoescola é uma autoescola do nosso amigo Flavinho. Tem carta tipo A, tem carta tipo B, tem carta tipo A e B. Eles ficam lá no centro da cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, no número 1145, em Garça. Não tem erro. Se quiser tirar habilitação ou reciclar, é com os caras. Chega lá, fala que você viu a propaganda no nosso podcast. Tá lá, ó, e o carro é novinho mesmo, não é propaganda enganosa não, que os caras vão te dar um desconto fabuloso. Procura o nosso amigo Flavinho, que vai ser show de bola. Agradecer também, é claro, a nossa produtora, a Ômega Audiovisual, que faz produção de formatura, aniversário, roda de capoeira, Páscoa-teia, qualquer coisa que você precisar, eles fazem a cobertura audiovisual para vocês. E, inclusive, se você quiser entrar nessa onda, quiser gravar o seu podcast, quiser brincar dessa troca que é muito legal, eles vão te ajudar nessa missão Ômega aqui em Marília. Show de bola. O nosso abraço para o nosso parceiro. Carlão, dá a letra sobre o nosso tema de hoje, para a galera sentir o veneno que vai ser esse episódio. Cara, pô, é legal pra caramba, né? A gente chega num determinado momento em que não dá pra ficar... Como é que eu posso dizer? Não dá pra ficar em cima do muro, né? Existem alguns assuntos que precisam ser ditos, algumas coisas que precisam efetivamente ser discutidas, e nós estamos no século XXI, né, cara? E você já parou para pensar que nós já estamos na terceira década do século XXI? Já. Então ele é uma realidade, apesar de eu ser lá do século XX, né, o século XXI é uma puta realidade. Então a gente tem que falar de assuntos que são difíceis. E hoje vamos falar de masculinidade. Muita gente falou para mim, por exemplo, poxa, vocês podiam discutir feminismo, mas eu quero trazer alguém, uma mulher, pra falar sobre isso com a gente. Pra gente não ficar dando orelhada. Claro, sempre. Né? Pra gente não ficar dando orelhada. Da mesma forma que, poxa, estamos aí armando, vamos falar algumas coisas relacionadas à justiça no Brasil, mudanças principalmente na dinâmica da justiça do trabalho, e ter uma juíza que tá aí, estamos pra fechar a data dela vir trocar ideia com a gente. Não dá pra gente querer bater em todas. Então vamos falar daquilo que a gente sabe. E de masculinidade eu acho que a gente entende um pouco. Então esse tema eu acho que é um tema firmeza, mas eu vou deixar você começar fazendo alguma explanação sobre isso e para variar eu vou só dando tapa na cara. Na minha cara não. Que isso. Lembra aquele filme, como é que é? O Tropa de Elite? Vamos lá, né? Cara, eu vou te falar um negócio, do fundo do meu coração. Vou ser muito transparente, como eu sempre fui contigo. Quando você me falou que você queria gravar sobre isso, a minha vontade foi falar não. Troca de tema. E sobretudo por causa de dois elementos centrais, a minha vontade foi te falar não. Primeiro, é uma coisa extremamente polêmica falar sobre isso. É, como diria o meu avô, cutucar a onça com a vara curta.
Mas esse motivo não é exatamente o motivo, digamos, mais importante ou o motivo que me fez, não é, eu me indispor mais em relação a esse tema. Eu acho que o principal motivo que gerou uma primeira indisposição é o fato que a gente vai falar de masculinidade da posição mais privilegiada que a masculinidade provoca, porque nós somos dois homens brancos heterossexuais, tá me entendendo? E aí eu falei, nossa, muito complicado tal, mas comecei a pensar, comecei a ler, comecei a estudar, conversei muito com a Lorena, minha companheira, que me indicou literatura, bibliografia para me informar sobre isso. E quando eu olho para a masculinidade, do ponto de vista do que ela é, a partir do que ela representa numa montagem histórica da masculinidade, eu vejo que a masculinidade ela precisa ser urgentemente transformada, ressignificada, retrabalhada. Por quê? No meu modo de entender, pelo que eu consumi de literatura, pelo que eu pesquisei, pelo que eu refleti, a masculinidade quase sempre é uma ferramenta. Toda ferramenta é confeccionada em função de algum objetivo. Um martelo serve para martelar, uma serra serve para serrar, um binóculo serve para você enxergar de longe. E a masculinidade, para mim, me parece uma ferramenta que atravessa vários tipos de cultura, em vários tipos de contexto, onde seu objetivo é assinalar de maneira diária a autoridade dos homens em detrimento da subordinação das mulheres. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei com vontade de conseguir corroborar, reafirmar essa minha perspectiva com gente maior do que a gente, com gente que já pensou sobre isso mais e melhor em outros contextos, publicou e etc. E aí o primeiro cara que eu lembrei foi Pierre Bourdieu, que é na verdade um príncipe da sociologia do século XX, e Pierre Bourdieu ele tem uma característica central que ele escrevia de maneira muito difícil de ler. É praticamente inapreensível um texto de Pierre Bourdieu. Numa primeira leitura você praticamente não entende nada. E aí, peguei um livro dele, tá aqui inclusive em cima da mesa, que se chama Dominação Masculina. E a ideia central do Bourdieu é dizer o seguinte: todas as coisas que nós achamos que são coisas de natureza, na verdade são coisas de sociedade ou são socialmente feitas e construídas. De tal modo que a gente não pode cair numa esparrela muito perigosa, que ele próprio vai chamar de ilusão naturalista. O que é ilusão naturalista? É a gente naturalizar de maneira ideologicamente marcada coisas que são socialmente feitas com interesses sociais por detrás da confecção. Por exemplo, para passar para você e mostrar como, na verdade, a masculinidade é uma construção que interessa aos homens, eu me lembro, por exemplo, de quando Darcy Ribeiro falava sobre rituais de nascimento em civilizações tupis e guaranis, e ele falava que quando uma menina indígena nascia, em torno da rede onde ela repousava, era ornamentado com objetos de trabalho doméstico e agricultura. Ou seja, trabalhos onde, na disposição de todos os trabalhos de sociedade, você está, na verdade, associada a uma atividade onde existe baixo risco. Enquanto que nas redes e nos ornamentos masculinos haviam objetos de guerra, objetos de caça e objetos de aventura, como, por exemplo, arco e flecha, como, por exemplo, lança, como, por exemplo, faca. Esse tipo de construção que transcende a nossa sociedade brasileira e está presente em várias sociedades desde a antiguidade, mostra que desde o berço, desde o nascimento, nós somos munidos, não é? De tradições de cultura que elevam a categoria do homem associado à masculinidade enquanto uma ferramenta de autoritarismo. Eu acho que a masculinidade é isso. Eu não acho que ela precisa ser isso para sempre.
Eu acho que no século XXI, como você fala, nós estamos cada vez mais próximos de uma discussão mais libertadora da masculinidade, onde ela não implique necessariamente na subordinação da mulher. Mas, olhando para o mundo como ele está e olhando para o mundo como ele sempre foi, eu não sei você, mas eu vejo a masculinidade como uma ferramenta de poder. Cara, não tem da minha parte nenhuma condição de discordar desses elementos, nem do Bourdieu, nem da abordagem cuja qual você coloca aí acerca da questão da masculinidade. Eu entendo que o ser masculino ele foi forjado socialmente, sim, dentro de uma estrutura de poder, cuja qual a finalidade maior é sustentar os modos de produção. Então, você vai começar a criar, no modo de produção do socialismo primitivo, que seriam as vidas tribais, no modo de produção asiático, no modo de produção feudal, nós temos a configuração categórica do poder físico impondo dinâmicas de submissão, de subordinação e, por conseguinte, de exploração. Então, o contexto da masculinidade, a coisa da força, da luta, da guerra, da imposição, da firmeza, ela vai ser imposta à dinâmica masculina buscando alguns elementos que têm como base a biologia. E veja, eu seria leviano se eu dissesse de qualquer forma que no aspecto biológico não existem diferenças primordiais entre macho e fêmea. E não estou falando só da reprodução. Estou falando da própria configuração das espécies de uma forma geral, e na espécie humana isso é evidente. Todavia, o contexto de desenvolvimento da masculinidade nesses modos de produção, ele está baseado na ideia de um se sobrepor ao outro. E a utilização da força, ela é imprescindível. Daí o peso sobre um determinado modelo de desenvolvimento estabelecer fêmeas de uma forma submissa, machos, entre aspas, dentro de uma liderança. Só que nós não vivemos mais no socialismo primitivo, nem no modo de produção asiático, nem no feudalismo. Nós vivemos no feudalismo e no capitalismo, perdão, e já faz uma caralhada. Certo? Nós estamos no capitalismo já faz tempo. E o capitalismo, ele tende, dentro do seu processo evolutivo, superar a dinâmica da dependência da força física. Onde, por exemplo, as mulheres, principalmente no contexto a partir da Revolução Industrial, vão sendo inseridas categoricamente no processo de produção capitalista. E aí a dinâmica da masculinidade começa a ganhar um cenário mais cruel, mais duro, mais difícil para mulheres que passam a viver um contexto de exploração, na minha visão, muito mais intensa. Muito mais intensa. A partir do advento do capitalismo, a submissão, a exploração, a depreciação da mulher é muito mais forte. Todavia, impõe-se à figura masculina uma dinâmica terrível, que é a responsabilidade vinculada a uma ideia, ao meu ver, como é que eu posso... Uma ideia torpe, uma ideia má, uma ideia cruel, que é a ideia de sucesso.
Então a masculinidade está muito vinculada à questão do sucesso. E aí a gente passa a viver essa dinâmica como uma dinâmica de opressão intensa. Eu não sei o que você pensa sobre, eu vou até passar para você, senão eu fico dando palestra. Mas eu entendo que a masculinidade ela é muito ruim, essa masculinidade cuja qual nós vivemos e que foi sendo forjada historicamente, socialmente, ela é muito ruim para a humanidade de hoje. Não para mulheres, não para homens, ela é ruim para todos. Obviamente as mulheres têm um papel de sofrimento mais intenso. Mas é importante entender que essa dinâmica de masculinidade ela é ruim para todos. Eu acho que eu concordo em partes. Muito embora a essência do pensamento nossa seja evidentemente a mesma, porque acho que a gente é pessoas... Todo mundo que razoavelmente se posiciona num lugar de tentar crescer intelectualmente, vai ficar diante dessas pautas e eu acho que vai ter o exercício de humildade de se colocar a partir de um lugar de fala e tentar ouvir o contexto mais geral, que inclui outros lugares de fala além do nosso próprio umbigo. Eu acho que essa ideia de masculinidade é de fato socialmente perversa. Do ponto de vista coletivo, ela gera, do lado do homem, uma pressão por uma certa configuração de ser que está não só associada ao sucesso, mas está associada à virilidade, está associada a certos gostos, está associada a certos consumos. Mas eu acho que a imposição histórica que a mulher sofreu e sofre em função da masculinidade, eu acho bem mais cruel. E aí eu fiquei procurando exemplos para tornar essa minha tese um pouco mais palatável. O primeiro exemplo eu achei na prateleira de casa hoje. Você já foi na minha casa tem 2 prateleiras de livro, um sofá no meio onde a gente lê. E eu estava estudando para falar sobre isso. E aí eu lembrei que eu tenho uma coleção capa dura da editora Abril chamado Os Pensadores. É uma coleção que basicamente tenta dar conta de um panorama da filosofia ocidental, dos pré-socráticos até, grosso modo, Jean-Paul Sartre, que é filosofia do século XX. E aí eu contei. Na coleção dos pensadores que eu tenho, embora não seja a mais comprida, mas é uma das mais compridas, tem 25 livros. Você sabe quantas filósofas tem? Nenhuma. Haveria filósofos para inserir, como por exemplo Simone de Beauvoir. Mas naquela edição, que foi ainda uma edição do século XX, não há nenhuma. Homem tem Pascal, Newton, Sócrates, Rousseau, Aristóteles, Platão, vários. No entanto, tem um livro, isso é muito curioso, na coleção, que é o livro de História da Filosofia, que é um resumo, portanto. Esse é escrito por uma mulher, Bernadette Siqueira Abrão. Ou seja, olha que coisa louca. Uma mulher, que é uma filósofa brasileira, deu conta de escrever sobre todos os filósofos homens, de maneira panorâmica e bem escrita. Ou seja, a capacidade intelectual da mulher é tanto grande quanto a capacidade intelectual do homem. Então, por que não existem mulheres filósofas? Porque, do ponto de vista histórico, foi negado da mulher o direito à instrução intelectual. E isso é uma violência simbólica, não é uma violência carnal, mas é um tipo de violência estruturante. Ou seja, ela tem como objetivo perpetuar pela via da masculinidade que a intelectualização é um direito do homem, não é um direito da mulher. E a gente fica procurando exemplos e quanto mais você olha, mais você acha. O Brasil é uma república desde 1889. Quantas presidentes mulheres nós tivemos? Uma, que foi impeachmentada. Inclusive, passando a bola para você, eu lembro que quando a Dilma era presidente, ela tentou, através de um neologismo, criar um novo vocabulário, que é munido de uma função política, evidentemente, que é o vocabulário presidenta. A quantidade de retaliação que ela sofreu em função disso não é por causa do vocabulário,
É porque é um vocabulário associado a uma mulher no poder, numa sociedade que é tradicionalmente vinculada à ideia de que quem tem que estar no poder é o homem masculino. Então, isso é muito louco. Passando para você, de fato, eu acho que a masculinidade é um veneno socialmente destilado. Mas eu acho que a mulher, quando ela é vítima desse veneno, isso implica em muito mais sofrimento. Então, eu não consegui perceber qual é o ponto da nossa discordância. Você falou assim, que concordava em partes, mas eu não percebi discordância. Eu quero aí voltar no começo. Eu acho que seria leviano da minha e da nossa parte ficar discutindo o sofrimento da mulher, sendo que nós jamais saberemos de fato o que isso representa. Impossível. Sabemos intelectualmente, temos obviamente uma responsabilidade com relação a isso, enquanto pessoas que são formadores, pessoas que trabalham com educação, aquela coisa toda, mas não dá para eu conseguir externar na plenitude a ideia do sofrimento, da subjugação que a mulher sofre. Só que eu entendo, veja, eu não consegui ver discordância, mas eu entendo que na nossa posição privilegiada de homem branco, heterossexual, numa sociedade extremamente machista, numa sociedade sexista, numa sociedade classista, racista, né? Eu entendo todo esse privilégio e entendo o quanto essas dinâmicas de privilégio também são cruéis. Porque, veja, eu não sei, eu posso estar viajando aqui completamente, mas eu entendo que o ideal aquele da ideia, né, seria efetivamente conseguirmos viver em uma sociedade onde as pessoas são iguais. Onde ninguém seria julgado, diminuído, depreciado por nada. Certo? Eu não vou olhar para você e porque você é mais magro estabelecer um julgamento, outro porque é mais gordo, o outro julgamento, ou porque é preto, porque é branco, porque é alto, porque é baixo, porque é, enfim, porque é mulher, porque é homem, porque é gay, porque é lésbica, porque é bi, porque é trans. Só que eu não consigo falar, eu posso intelectualmente falar sobre tudo. Posso ler tudo, estudar tudo e tenho condição intelectual para isso. Mas eu não tenho condição sentimental de me colocar nessa situação. Agora, na situação de macho da espécie humana contemporânea atual, eu digo que o modelo de masculinidade que nos é passado é extremamente cruel a nós também. Veja, eu não estou aqui diminuindo a ideia dos privilégios e nem me colocando como vítima. Porque eu não sou vítima de porra nenhuma em nada, você me conhece, velho. Se tem um cara que não é vítima, sou eu. O grande lance da minha fala é, dentro desse contexto, entender que, por que no Brasil, mais de 70% dos suicídios são masculinos? Quase 80%. Quase 80% dos suicídios de adultos são masculinos. Isso tem uma causa na masculinidade. Por que aquele energúmeno, por que aquele amaldiçoado daquele DJ Ives, um cara que, porra, eu tenho que pensar até a forma que eu vou xingar ele, porque... Parece que a linguagem não dá conta. Não dá conta. Mas veja, por que aquele cara tem aquele tipo de atitude? E ele não é o único, nós sabemos que isso acontece todo o tempo nos condomínios de classe super alta e nas favelas, do mesmo jeito. Nós sabemos que dentro de tudo que é lugar, dentro de ambiente religioso, ambiente não religioso, dentro das universidades, nós sabemos que dentro da esquerda, dentro da direita, sempre tem uns caras que querem dar umas porradas nas mulheres, mano. Só que eu preciso entender que isso é uma coisa ruim para todo mundo.
Certo? É óbvio que se eu ficar aqui discutindo quem é a vítima, porra, a mulher apanhou, caralho. Não tem o que discutir, ele tem que ser punido de forma veemente, mas eu preciso entender o que leva uma pessoa a espancar, agredir a companheira, a mãe do filho. Olha que bagulho louco, cara. Isso não é uma coisa normal do ponto de vista de civilização. Concorda? É uma atividade incivilizada. Agora, bicho, eu não sei você. Eu fui criado num bairro pobre, periferia, fui criado de um jeito onde a masculinidade tóxica, ela era estimulada ao extremo. Ao extremo. Certo? Quantas e quantas vezes eu escutei homem não chora? Quantas e quantas vezes? Cara, para eu conseguir me libertar desse peso e me permitir chorar, haja terapia, hein, parceiro? Vixe, haja terapia, hein? Saca? Então, porra, isso é um negócio muito foda, cara. Eu realmente entendo, você tem toda a razão. A mulher, ela tá fundida, arrebentada, destruída na nossa sociedade. Mas nós, eu e você, não damos conta disso. Não damos conta disso. A gente tem que trazer uma mulher para trocar ideia. Ah, não, sem dúvida. Né? Para poder falar e tudo mais. E se a gente ficar colocando só a questão da masculinidade como um elemento facilmente superável, nós não vamos dar conta disso. Porque não é facilmente superável. Não, de jeito nenhum. É muito difícil superar. Você quer um exemplo legal, cara, de tentativa de superação dessa masculinidade que faz mal, que é nociva? Tem um poeta chamado Pedro Paulo, também conhecido como Mano Brown. Não sei se você já viu essa entrevista do Mano Brown, é genial. Uma entrevista que ele concedeu para Trip TV, se eu não me engano. E aí, a certa altura, Mano Brown é casado com uma advogada preta. Pergunto assim pra ele: você é machista? Pô, irmão, é o Mano Brown. Eu acho que se você pensar em história do Brasil recente, não existe representatividade vinda da periferia, vinda da negritude mais forte que o Mano Brown. Ele fala para multidões de homens e mulheres. É um ícone. Então você vê que ele é o cara. O Mano Brown é o cara. Você é machista, Mano Brown? Sou. Ele falou assim: não tem como você falar que você é homem numa sociedade machista e não se reconhecer também como machista. Assumir o que a gente é, eu acho que é um passo muito desconcertante, muito necessário para uma transformação lenta, gradual, dolorosa, mas necessária que a gente tem que fazer. Sim. E eu fico observando, isso é muito louco, porque eu vejo o seguinte: o caso do DJ Ives é um caso escatológico, extremo, que vê a grande mídia, que acontece a todo momento. E se você fizer avaliações misturando tempo e estatística policial, a gente descobre que mais ou menos uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Ocidente. A quantidade de violência doméstica, além do estupro, é muito maior. Né? Só que esses casos de escatologia, como você disse, eu acho que numa rede social sua, eles vêm numa escalada de medo. Ele não acontece de repente. Sim. Ele vem sinalizando, ele vem sinalizando, ele vem sinalizando. E onde que eu acho que é muito louco? Me parece que muitas vezes a gente acaba corroborando, a gente acaba naturalizando com fenômenos sociais que de maneira implícita contribuem para esse complexo de violência contra todo mundo. Por exemplo, eu gosto muito de um esporte que é o tênis. Gosto de vários esportes, mas gosto muito de assistir tênis. E acabou de acontecer um campeonato que é um grande slam, que é tipo uma Copa do Mundo do tênis, na Inglaterra, que é o campeonato de Wimbledon, que é o mais antigo grande slam que existe no planeta, ele é muito importante. E aí tem o tênis masculino e tem o tênis feminino. A premiação em dinheiro do masculino e do feminino é igual. O campeão dos dois campeonatos, das duas modalidades, ganham justamente a mesma quantidade de dinheiro contada no centavo. Mas o masculino, o primeiro lugar, ganha um troféu.
Pensa num troféu bonito, folhado no ouro, cravejado no diamante, um veneno troféu, e a campeã mulher ganha uma bandeja. Não te parece muito curioso esse tipo de coisa? Porque é de propósito. Lógico, são esquemas perpetuadores da discriminação da mulher em função da ascensão, da superioridade, da autoridade masculina. Isso é uma coisa muito, muito, muito louca. Existe um risco, como você sinalizou muito bem, incrivelmente grande da gente falar sobre isso, porque a gente não dá conta de falar sobre o sofrimento feminino. A gente só dá conta de falar sobre o nosso sofrimento. E eu sou uma pessoa que, se for para avaliar assim do ponto de vista psíquico, comportamental, a masculinidade me afeta bastante. Por quê? Eu sou quasímodo, praticamente. Então eu não tenho a força de um homem atrelado à masculinidade. Eu sou ruim de esporte. Então eu não tenho a habilidade motora associada ao homem ou à masculinidade. A minha voz não é uma voz de barítono que nem a tua, por exemplo. Então se você pega os elementos mais toscos vinculados à masculinidade, eles não estão associados a mim. Na verdade, na maioria das vezes, eu evito os conflitos. Eu detesto entrar em bola dividida, tanto em situações públicas como em situações privadas. Ou seja, mais um elemento que tira eu do rol na masculinidade. Ou seja, muita gente olha pra mim sem me conhecer, avaliando por esses elementos toscos e acha que eu sou uma pessoa frouxa. Acaba fazendo um tipo de juízo de valor que me deprecia, justamente porque eu não estou exatamente dentro de uma certa tipificação do que faz o homem masculino. Você está me entendendo? Mas, como a gente já disse, isso tem que ser dito toda hora. Esse tipo de coisa, por exemplo, não faz com que eu tenha medo de andar à noite na rua e ser estuprado. Ah, não. E veja, é complicado mesmo, cara. Desculpa te cortar, mas é realmente muito complicado. Porque o fato de ser homem no mundo, eu não vou falar isso só de um elemento brasileiro, o fato de ser homem no mundo nos dá situações de conforto incríveis. Nos dá situações de conforto incríveis. Nunca a minha mãe disse para mim: sente direito, isso não é jeito de menino sentar. Uhum. Certo? E eu ouvi minhas tias falando isso para as minhas primas muitas vezes. Certo? E essa coisa que você fala da questão da imposição do elemento masculino e tudo mais, eu vou contar para você uma passagem aqui que é alucinante, assim. Eu não sei se eu já falei disso com você. Certa vez, na escola, a minha filha fazendo uma atividade escolar de educação infantil. E a professora teve uma infeliz ideia de pedir para a criança pegar um lápis colorido e circular de azul o que era atividade de homem e circular de vermelho o que era atividade de mulher. E tinha um fogão. E minha filha pegou o lápis azul e vrau! E circulou. E aí, todo mundo na cabeça dela: ô louco, mas fogão é coisa de mulher, bababá, bababá. E aí minha filha falou assim: não, mas é o meu pai que cozinha na minha casa. E aí, a molecadinha: ah, seu pai é mulherzinha, não sei o quê. Pai, eu tive que ir na escola conversar com a professora. Ô, professora, que cagada, né? Uma puta de uma cagada. Eu adoro cozinhar, você sabe disso, já fui em casa comer. Eu adoro cozinhar. E a minha primeira esposa, ela tinha muito mais ferramenta do que eu. Então, nós precisamos, acho que, entender que discutir a posição de privilégio do macho, principalmente no mundo ocidental, porque o mundo oriental, em vários aspectos, ele é mais cruel ainda. Mas eu também não tenho um cabedal intelectual suficiente para discutir a masculinidade oriental, porque ela é bem mais intensa. Mas, veja,
eu entendo que chegamos num momento onde a gente precisa dar um passo além e entender o quanto essa masculinidade é ruim para o homem. Eu acredito que seja um ponto passível de libertação para que os próprios homens consigam compreender o quanto isso é ruim. Porque, maluco, se você não quer para você, você não vai querer para o outro. Isso começa a ser um negócio interessante. Sacou? Eu peço desculpa de novo de ter te cortado, mas eu precisava falar isso, assim, é evidente. Eu nunca tive medo de andar na rua sozinho, medo de estupro. Tive medo de assalto, roubo. Mas nunca tive medo de estupro. Nunca tive medo de estupro em nenhum momento da minha vida. Né? E todas as mulheres têm isso, constantemente. Então, nós, volto a dizer, discutir a questão da mulher, eu não me sinto confortável. Porque eu entendo que a minha análise, por mais que eu me dedique, ela vai ser superficial. Agora, ao analisar a questão do homem, eu pergunto para você coisas que para mim são bem simples assim. Você disse que já se sentiu pressionado por não ter algumas características que são impostas à dinâmica masculina, ao aspecto da força física ou determinadas habilidades e tal. Porra, bicho, eu não sou mecânico. Eu não sei consertar carro. Por mais que eu adore carro, eu não sei consertar carro. Eu não sei consertar encanamento. Eu não sei fazer massa para rebocar a parede. Eu não sei empilhar, fazer uma parede de tijolo. Eu não sei colocar telhado numa casa. Eu não sei. Você sabe fazer essas coisas? Eu não sei, cara. Eu sou um homem da intelectualidade. A minha mão só é áspera por uma questão de natureza, não é calo. Giz, né? Sacou? Giz, talvez, mas mesmo sem giz, faz tempo que a gente não pega no giz. Ó. A minha mão é áspera, mas é um elemento da biologia, que eu acho que nós não estamos aqui para discutir isso também. Então veja, sendo bem sincero, por que nós não podemos chegar num determinado momento e entender e falar para os pais, para as mães, para as avós, os avós, que é necessário dar às crianças a possibilidade de não viver essa opressão? Por que um moleque, como aconteceu comigo várias vezes, você arrumava uma treta na briga de criança tem discussão por alguma coisa, algum problema e tal, e eu quantas vezes escutei, vai lá e resolve. Ó, desse jeito. E escuta a frase, apanhou na rua, apanha em casa. O que estava sendo dito, cara? Eu lá e jogar o meu ímpeto animal pra cima do outro e descer a porrada no cara. E quando isso acontecia, parabéns, meu filho, é isso aí. É desse jeito que resolve. Aí depois o cara cresce, ele se vê numa situação de grande tensão no ambiente doméstico, ele mete a mão na orelha da mulher e ele tá errado. É preciso que isso pare, mas isso não vai parar se a gente não reeducar as pessoas para discutir o que é ser homem. Sem chance. Eu acho que temos que discutir o que é ser homem, cara. Sacou? Por que ser homem significa ter que sustentar a casa? Por que ser homem significa ter que saber resolver todos os problemas? Sacou? É uma coisa, alucinante, velho. Se de repente, eu vou colocar aqui um exemplo, é lógico, existem exceções, existem situações diferentes, mas tá lá na casa, tá o João e tá a Maria, eles estão dormindo, eles são um casal, escuta-se um barulho estranho. João, vai lá, João. Vou cacete, você é louco? Vamos chamar a polícia, porra. Você entende o que eu tô falando? E, nós precisamos verificar isso, cara. Porque, bicho, quando a tua tia X, uma pessoa hipotética, ela não trabalha, o marido sustenta a família, o que a família diz da tia? Ela se dedica à família, foi uma resolução do casal, eles entenderam que isso seria melhor a eles. Inverte.
A tia sai e ganha grana e o tio fica em casa. O que se diz do tio? Desempregado. Vagabundo. Vagabundo. Como é que essa mulher fica com esse homem vagabundo? Não é isso? Porra, bicho, vamos resolver essa treta. Porque eu acredito que nessas coisas a gente vai conseguir ajudar a diminuir essa dinâmica de violência, velho. É um processo que vem da base, sem dúvida. Sacou? Porque tem mulher ciumenta. Quantas mulheres em ato de ciúme matam o marido? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E quantos homens em ato de ciúme matam as mulheres? Praticamente todos os casos. Muito! E você escuta a porra da música sertaneja estimulando o ciúme, você escuta falando que ciúme é legal. Quantas vezes você escutou pessoas falando, não, ciúme é uma forma de cuidado? É o caralho, porra! É uma opressão do cacete, bicho! E nós precisamos resolver isso. Eu entendo que se nós começarmos a educar diferente os homens, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo pode ser educado, em qualquer momento da vida. Não pensa coisa, tô velho e não aprendo mais. Se nós conseguirmos falar disso com todo mundo, melhora. Por isso que eu insisto nessa pegada. Entende? Eu insisto nessa pegada. Porra, eu vou tomar porrada pra tudo que é lado. Um monte de gente, mas a mulher. Cara, eu entendo e eu quero que isso melhore. Mas eu não tenho condição de falar disso, só tenho condição de falar do outro lado. Eu acho que um público que redefine o que é ser homem de maneira revolucionária é o público gay. Sim. Por quê? É um tipo de público muito mais cabeça aberta. É um tipo de público que reinventa um jeito de ser homem no cotidiano de maneira muito mais libertária. E é um tipo de público que rechaça os rituais de masculinidade mais arcaicos que a gente muitas vezes reproduz de maneira até mesmo inconsciente, subjetiva e sem ter muita noção do que está fazendo. Por exemplo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, para mim, foi um puta homem. Eu lembro que quando Paulo Gustavo morreu, eu tava dando aula à noite, eu fiquei muito abalado com a morte dele. Porque eu acho que Paulo Gustavo é um puta homem, foi um puta homem e ajudou muito a, pelo menos, inclinar um caminho de redefinição do que é ser homem. Primeiro, ele não tinha nem medo, nem vergonha, nem receio de se expor em relação à sua sexualidade. De tal maneira que isso é uma coisa que é estritamente pessoal e estritamente respeitável. Como disse Drauzio Varela, se a vida sexual do seu vizinho, do seu tio, do seu irmão, do seu pai, do seu neto te incomoda, vai se tratar, você está doente. Uma outra do Drauzio que eu adoro. Por que no Brasil e no mundo o aborto é proibido? Porque o homem não engravida. Sim. Senão seria plenamente legítimo há muito tempo. Eu acho que, muito embora todo mundo possa ser reeducado e transformado, eu acho que o trabalho mais importante é o trabalho da base. E o Brasil, infelizmente, a gente sabe disso por ser professor, vive hoje um retrocesso nesse sentido. A gente não pode se esquecer que o atual presidente, em grande medida, foi eleito em função de fake news homofóbicas. E aí a gente vai relembrar, por exemplo, do famigerado e falso e inexistente kit gay. Não é verdade? Eu acho que as crianças, elas começarão a ter condições de inclinar a nossa vida social para um futuro melhor, mais democrático, mais igualitário e mais potente também nesse sentido, quando elas tiverem condições no seu processo de educação, que passa por várias instituições além da escola, de agirem de maneira mais espontânea e mais autônoma do que lhe é imposto. Por exemplo, veja você
a quantidade de transtornos que um menino pode sofrer na infância porque ele se interessa por balé. Ou, no mesmo sentido, veja a quantidade de transtornos que uma menina pode sofrer na infância por se interessar por automobilismo. Então, falar sobre isso, novamente a gente volta como num círculo, fazendo a conclusão, é muito difícil, é um vespeiro muito grande, porque a nossa visão é muito parcial. Porque a gente fala do lado da moeda mais forte, necessariamente. Eu sinto muito que a vida social seja assim ainda. E como bem se faz ciências humanas, eu sou um otimista desconfiado. No meu dia a dia, na minha sala de aula, na minha vida privada, na minha família, eu tento ter uma vida que aos poucos vai desconcertando essa noção de masculinidade, que é muito tóxica e muito venenosa, de tal modo a me problematizar muito e a olhar para as mulheres com mais cuidado, com mais carinho. Mas eu vejo que de fato é um trabalho de formiguinha, longo e vai levar muito tempo e muito gasto de energia. Para concluir, eu lembro, acho que eu já contei até essa história aqui. Eu estava lá em Presidente Prudente, era quinta-feira, e era horário de verão ainda. Portanto, estava claro. Era quinta-feira à noite, umas 19 horas. E ali no Parque do Povo, tem muita gente que faz caminhada, faz corrida, faz exercício e tal. E isso aconteceu na minha frente, Carlão. Na minha frente, do outro lado da avenida. Tinha um banco, desses bancos de praça, banco de concreto, e tinha 3 homens com estereótipos de masculinidade. Tipo, forte, sem camisa, fumando paeiro, o estereótipo mesmo. E vieram 3 mulheres fazendo caminhada. Veja, estava claro, estava movimentado, crianças na sala, não foi uma coisa que aconteceu na calada da noite, foi uma coisa que aconteceu à luz explícita de um dia. E aí, o que essas 3 mulheres passaram por esses 3 homens, elas ouviram coisas mais violentas que você imagina. E aquilo aconteceu na minha frente e me deixou muito perplexo por vários motivos. E eu pensei, puta, amanhã eu vou dar aula do primeiro ano, que é um público, grosso modo, 13, 14, 15 anos, até curso pré-vestibular, onde tem pessoas que já estão no início da vida adulta, 22, 23, 24. Eu vou perguntar para as mulheres, em todas as salas, com qual frequência essa situação acontece na vida delas. Sabe o que elas falaram? Acontece todo dia. Várias vezes ao dia. Então, é de fato uma educação transformadora que a gente está precisando e muita, muita, muita assistência, porque esse tipo de vida muito nociva, ela foi sendo construída durante muito, muito, muito tempo e ela está simbolizada em várias partes da sociedade de maneira natural, de maneira invisível, mas tudo corrobora de grãozinho em grãozinho para essa masculinidade que é muito, muito, muito ruim. Eu não consigo concluir. Eu acho até que nós vamos ter que fazer um outro programa, uma outra discussão sobre. Porque, eu vou ficar muito chato hoje. Eu tô muito chato. Sabe? Muito xarope. Porque, cara, esse posicionamento masculino de falar essas grosserias, essas obscenidades para as mulheres cotidianamente, é uma coisa que você, enquanto macho da espécie humana, aprendeu no decorrer da sua vida? Você foi ensinado assim? Eu fui muito ensinado a isso. E isso é horroroso para com as mulheres. E a gente precisa vir num processo de... E é difícil superar tudo isso. Agora, quais elementos da masculinidade foram impostos a você na sua trajetória que te oprimem? Que me oprimem? Que te oprimem. Eu não sei se usaria essa palavra para me referir a mim. Você tem medo de rato? Tem.
Se aparecer um rato na sua casa, você vai matar? Já tive que matar, mas com medo. Sozinho, você estava sozinho? É. Quando que você teve que fazer isso? Quando, no sentido de tempo? Tempo, Tipo na adolescência, sei lá. Eu tive que fazer isso na pré-adolescência. Eu e o meu avô. E o meu avô... E eu, cara, eu odeio rato. Eu tenho ojeriza total aquele bicho. É uma coisa absurda. E o meu avô simplesmente me colocou dentro do quarto onde estava o rato e falou: pega o rato, mano. Mata o rato. E eu em pânico. Você faz o que nesse momento? Você tem uma porra de um velho que manda no C. Manda. Com um facão na mão. Uma cena singela, um facão na mão, e fala: você é um homem ou é um saco de bosta? Vai lá. E você se sentiu um saco de bosta. Porque fala: porra, eu tô pânico dessa merda, cara. Uhum. E aí? Pô, tem um amigo, Fábio Augusto, tá lá em Brasília. Se ele estiver vendo, grande abraço, meu irmão. Ele tem uma caravan linda, velho. Fábio Augusto tem pavor de barata. E isso foi, durante muito tempo, ponto pra todo mundo zoar o cara, oprimir o cara, porque ele tem pânico de barata. Tem um outro professor que trabalha em São José do Rio Preto que ele tem pânico de borboleta. E as pessoas, pô, tiram... isso é prejudicial à vida do cara. E isso eu tô falando uma coisa, velho. Uma coisa. Quantas outras tantas nós, enquanto macho da espécie humana, por conta dessa dinâmica do modelo machista, patriarcal, nos impõem, são nocivos a nós. Porque me perdoa, velho. Você não vai convencer o homem a deixar de ser machista, mostrando pra ele pura e simplesmente quanto mal ele faz às mulheres. Não vai. Ele vai aceitar, ele vai fazer escondido, ele vai ser o legalzão, o desconstruidão, o bababá, mas dentro de casa ele continua sendo o escroto do caralho que não valoriza as coisas da mulher, cara. E já tem até nome esse fenômeno, né? Eu não lembro qual é o nome. Mas esquerdomacho. Porra. E assim... Já foi identificado. E o cara, porra, ele é legal, ele isso, ele aquilo, pô, ele aparece super bem, mas na hora do cross, dentro de casa, ele não consegue sentar com a mulher dele e trocar uma ideia de igual para igual. Se ela ganha mais do que ele, se ela tem mais sucesso que ele fica puto. Ele não fala. Mas ele fica puto, ele oprime a mulher de várias formas. Isso acontece para um caralho. E aí, meu parceiro, enquanto nós, machos, hétero, barbudo, não chegarmos a discutir, isso é ruim para nós também. Enquanto a gente não entender que isso é ruim para nós não vamos conseguir, não vamos superar, porque você só mexe quando dói no si, cara. Isso de identificar o problema em si próprio ajuda você a identificar também a necessidade de mudá-lo. Né? Exato. Saca, não adianta, velho. Agora você contou uma história de vez que a masculinidade me oprimiu. Tem uma coisa engraçada que tentaram me oprimir, mas como eu sou uma pessoa muito despojada, isso não me oprime. Eu tenho um problema chamado hemorroida. E como o ânus para o homem, na verdade, acaba se transformando numa área inviolável, um problema de saúde no ânus acaba virando uma piada e você é tripudiado muitas vezes por causa disso. Mas sabe que eu falo de maneira muito tranquila em relação a isso, só para testar a reação das pessoas? Muitas vezes. E eu vejo que tentam de fato fazer disso uma coisa cômica, mas como não me afeta, porque eu acho a sexualidade uma coisa maravilhosa, se ela for feita com amor, com respeito, tentam me oprimir, mas não dá. Então, mas esse vai ser uma coisa que, puxa, você consegue, olha que legal, você consegue ter um posicionamento leve em relação a isso, cujo qual, pode falar disso à vontade, beleza, como efetivamente eu já fui
alvo de comentários, de visões, de dinâmicas gordofóbicas e tô cagando pra isso também. Mas, olha só, é importante, cara, eu percebo, por exemplo, eu sofro menos gordofobia porque eu sou homem. Se fosse mulher, eu sofreria mais. Sim. Certo? Mas eu não posso me colocar na situação, nesse aspecto, de discutir a dinâmica da mulher. Enquanto macho da espécie humana, eu percebo, eu sinto cotidianamente a pressão da sociedade se a minha família está financeiramente bem, as pessoas vão olhar para mim e me dar os parabéns. E se a minha família estiver financeiramente mal, a sociedade, a minha família vai olhar para mim e a responsabilidade é minha. Isso é um fardo pesado pra caralho. Sem dúvida. Certo? É um fardo pesado pra caralho. Aí vai... mas o fardo da mulher é mais pesado ali. Eu não quero discutir isso. Não quero discutir isso. Eu não quero aqui medir sofrimentos. Porque acho que quando a gente entra... É igual aqueles caras que ficam discutindo quem é mais pobre. Tá todo mundo fudido, porra. Tá todo mundo fudido, não vai ficar aqui discutindo quem é mais pobre. Saca? É umas coisas que, porra, não vira. Entende? Então eu entendo que nós, enquanto machos, precisamos olhar pra nós e ver o quanto essa masculinidade ela é ruim. Certo? Poxa, você não pode ter um problema de saúde? E o tanto de cara que fica doente e que acaba tendo que amputar o pênis, cara. Porque eles não deixam ninguém ver. Porque ninguém pode pôr a mão. Não, o médico vai ver meu pinto, o médico vai pôr a mão. Não. Eu já escutei histórias pavorosas de cara que ele não lavava o próprio pinto, que ele não ia pegar num pinto. Você tem ideia da loucura que é isso? Não. Isso é o fim. O cometa chegando, é o Armagedon, vai acabar o planeta, cara. Você concorda? É o fim, bicho. É absurdo. Como diz as trombetas do Apocalipse. Mas a gente vive esse tipo de coisa. Sacou? O quanto de homem que morre porque não vai procurar fazer atendimento médico, não vai procurar um serviço médico. Não, isso aqui já. E o cara não se cuida, porra. É porque não se dá o direito da fragilidade, isso não, quer dizer. Não pode. E aí ele morre. Sacou? Ele morre. O meu avô morreu com 64 anos, cara. Jovem. E meu avô dizia, nunca fui ao médico. Não preciso de médico, não preciso de remédio. Quando precisou, morreu. Porque não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Você tem noção por que nós precisamos nos impor esse tipo de coisa? Se a gente não começar a rever isso, a violência contra a mulher vai continuar existindo, o machismo vai continuar existindo, o ímbolo vai continuar dando... Como é que é o nome, cara? Isso? Que entrega pra mulher? Tigela, não é tigela que você falou? Bandeja? Bandeja, olha, sumiu a palavra, bandeja. Então, porra, a gente precisa discutir isso de forma mais intensa. Sem dúvida. Sacou? Porque senão nós estamos lascados. Eu acho que nós vamos precisar discutir isso aqui mais umas 10 vezes. Vamos ver de trazer alguém para um ponto de vista diferente do nosso. Sim. Vai ser muito bom. Mas beleza, vamos terminar? Vamos, fecha a tampa aí. Galera, muito obrigado. Hoje você vê o bagulho foi tenso aqui, né? Porque é um assunto pra moer, mas nós viemos aqui pra isso. Não é pra trazer a solução, é pra trazer o problema. Não é? Como diria o Chacrinha, vim aqui pra confundir, sacou? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pela parceria. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda nós aí a pulverizar a ideia. E se você de alguma forma quer aí contribuir, quer patrocinar, quer aparecer aqui na nossa tela, na nossa propaganda, cola com nós, chama a gente aí. Estamos abertos para negócio. Não é isso? 100%. Falou, galera. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Valeu. Até a próxima.